A Dança do Dragão e do Grifão. Parte I. O Crescer das Asas. Título. O Rapaz de Cabelos Azuis. Nas docas de Tirosh, onde o mar dança em tons de púrpura e o ar carrega o cheiro de especiarias e sal, o rapaz alto observava o horizonte. Seus cabelos, tingidos de um azul profundo conforme o costume da cidade, moviam-se com a brisa quente. Os olhos, que deveriam ser violeta como os antigos senhores de dragões, pareciam agora azul escuro, uma mentira conveniente. Aquele era Aegon Targaryen, sexto do nome, ou pelo menos assim lhe ensinaram. Para o mundo, era apenas o jovem Griff, filho do mercenário Griff. Jon Connington observava o rapaz do convés do Shimaid, o barco que havia sido seu lar por tantos anos. Nos olhos do homem, havia orgulho. Illyrio Mopatis tinha razão, nunca houve um rapaz mais nobre que o jovem Griff. E ele deveria saber, pois o mercador Magister os visitava sempre que podia, trazendo notícias de um mundo que um dia pertenceria ao seu protegido. Aegon crescera entre o povo comum, aprendendo a remar, a consertar velas, a contar moedas. Mas também aprenderá com os melhores. Um septão lhe ensinara a história dos 7 reinos e a fé nos deuses. Um general exilado lhe mostrara a arte da guerra. Cavaleiros errantes lhe ensinaram a empunhar uma espada. Era um príncipe disfarçado de plebeu, e ninguém sabia disso melhor que o próprio Griff. Fora numa tarde chuvosa em Pentos que tudo mudara. Illyrio chegara com uma criança pequena nos braços, uma menina de cabelos prateados tão claros que pareciam feitos de luar, com olhos violeta que lembravam os de Aegon. Daenerys Targaryen, a última gota de sangue de dragão além do seu. Viserys morreu, dissera Illyrio, sua voz grave ecoando no salão de mármore. Febre. Não houve o que fazer. Jon Connington olhará para a menina, tão pequena, tão frágil. Lembrara-se de outro príncipe, outro tempo. Promessas que fizera e não cumpriria. Talvez esta fosse sua segunda chance. Ela crescerá conosco, decidida. Será criada como irmã do jovem Griff. Os anos seguintes foram de adaptação. Daenerys, a princípio assustada e silenciosa, aos poucos florescera sob os cuidados da Septã que também ensinara a Aegon. Aprendeu a ler e escrever nas línguas de Essos, a montar a cavalo, a conhecer as casas de Westeros como se fossem suas. E, acima de tudo, aprendeu a confiar no rapaz de cabelos azuis que a tratava com uma ternura que nunca conhecera. Para Aegon, Daenerys era um presente inesperado. Crescera sozinho, sabendo-se destinado a um trono distante, carregando o peso de um nome que não podia pronunciar. De repente, ali estava alguém que entendia, alguém que também carregava o sangue do dragão. Você acha que ele era bom? Perguntou Daenerys certa noite, sentada na proa do Shimaid, observando as estrelas se refletirem na água. Meu irmão, Viserys. Aegon sentou-se ao seu lado. Não o conheci. Mas conheço você. E se ele a amava como irmã, então deve ter tido alguma bondade. Ele não me amava, respondeu ela, a voz baixa. Amava a coroa que nunca usou. O silêncio pairou entre eles. Então Aegon falou, com uma certeza que surpreendeu até a si mesmo. Quando eu for rei, você será minha rainha. E eu a amarei. Não como irmã, Daenerys. Como deve ser amada uma verdadeira Targaryen. Ela o olhou, surpresa. Seus olhos violeta encontraram os dele, agora escurecidos pelo tingimento. Algo mudou naquele momento, uma semente plantada que floresceria com o tempo. Os anos passaram. Daenerys deixara de ser criança e se tornara uma jovem de uma beleza estonteante, os cabelos prateados agora longos como cascatas de lua. Aegon crescera ainda mais, ombros largos, porte de guerreiro, mas com uma gentileza nos olhos que só ela conhecia. Jon Connington os observava treinar juntos no pátio da mansão de Illyrio em Pentos. A dança das espadas era quase uma coreografia, tão familiarizados estavam com os movimentos um do outro. Eles serão perfeitos, murmurou Illyrio ao seu lado, sua barriga balançando com um riso contido. O dragão e a dragonesa. Westeros não saberá o que os atingiu. Na primavera, quando as árvores de Pentos floresciam em tons de rosa e branco, Aegon ajoelhou-se diante de Daenerys no jardim particular do Magister.
Não havia plateia além das estátuas de mármore e dos pássaros que cantavam entre as folhas. Daenerys da casa Targaryen, disse ele, a voz firme mas os olhos brilhantes. Fui criado para ser rei. Ensinaram-me a lutar, a comandar, a governar. Mas ninguém me ensinou a amar. Isso aprendi sozinho, olhando para você. Você aceitaria ser minha esposa, minha rainha, minha igual? Daenerys sentiu as lágrimas quentes nos olhos. Lembrou-se da solidão após a morte de Viserys, do medo nos primeiros dias no Shimaid, da mão sempre estendida de Aegon para ajudá-la a se levantar quando caía. Lembrou-se de todas as noites em que conversaram sobre o futuro, sobre o Tronos de Ferro, sobre Westeros. Aceito, respondeu, e ajoelhou-se também, frente a frente, como dois dragões que se encontravam pela primeira vez em voo. Illyrio Mopatis celebrou o casamento em seu palácio. Não houve grandes festas, pois a discrição ainda era necessária, mas houve música, houve vinho doce de Dorne e houve a bênção de um septão que jurava guardar segredo. Jon Connington brindou com lágrimas nos olhos. Ele que falhara com Rhaegar via agora o filho do príncipe casar-se com a irmã, unindo as últimas chamas de uma dinastia que um dia governara meio mundo. A noite chegou enfim. O quarto estava perfumado com incenso de lis, as cortinas de seda filtravam a luz das velas, criando sombras dançantes nas paredes. Daenerys vestia uma camisola de linho fino, os cabelos soltos como prata derretida. Aegon entrou, ainda vestindo as roupas da cerimônia. Parou ao vê-la, e por um momento pareceu perder a fala, ele, que sempre tinha palavras para tudo. Você é mais bela do que todas as histórias sobre a nossa casa, disse finalmente. Mais do que a sonhadora, mais do que a rainha Alysanne. Mais do que qualquer uma. Daenerys sorriu, um sorriso tímido que escondia o tremor em suas mãos. Venha aqui, pediu, estendendo a mão. Ele aproximou-se, sentou-se na cama ao seu lado. Tomou o rosto dela entre as mãos com uma delicadeza que contrastava com seus dedos calejados pela espada. Dany, sussurrou, usando o nome que apenas ele tinha permissão para dizer. Eu prometo. O trono de ferro vai ser nosso. Não por ambição, não por dever, mas para que possamos construir algo digno do amor que sinto por você. E então beijou-a. Não foi um beijo apressado ou faminto, mas lento, explorador, como se ele quisesse aprender cada detalhe dos lábios dela, cada pequeno suspiro que escapava. Quando se separaram, Daenerys apoiou a testa na dele. Eu prometo te ajudar a conquistar os 7 reinos, disse ela, a voz firme apesar da emoção. Não como sua sombra, Aegon, mas como sua chama gêmea. Os dragões não voam sozinhos. Ela o beijou de volta, com uma paixão que surpreendeu a ambos. As velas queimaram até o fim enquanto se descobriam. O mundo lá fora, as tramas de Illyrio, os planos de Jon Connington, as distantes terras de Westeros com seus tronos de espadas, tudo desapareceu. Naquela noite, não havia jovem Griff nem a última Targaryen. Havia apenas um homem e uma mulher que se amavam, prometendo-se não apenas um reino, mas uma vida. Quando a madrugada chegou, Daenerys dormia com a cabeça no peito de Aegon. Ele traçava círculos suaves em seus cabelos prateados, pensando no futuro. Pensava nos exércitos que precisavam conquistar, nas alianças que precisavam forjar, nos dragões que dormiam em pedra em algum lugar do mundo. Mas acima de tudo, pensava nela. Nós vamos conseguir, prometeu silenciosamente a noite que se desfazia. Pelo dragão, pelo grifo, por nós. E pela primeira vez em muitos anos, o jovem Griff dormiu sem sonhar com guerras ou coroas. Sonhou com violeta dos olhos dela, e isso foi suficiente. Fim da parte I.